Pois bem, boa noite, ouvintes da Rádio Web Recordação. Está começando neste momento a quarta edição do programa Entre Dois Mundos, neste 14 de setembro de 2023. Programa da Rádio Web Recordações e produzido pela Sociedade Espírita Caminho da Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje trazendo o tema central, os princípios básicos da doutrina espírita. Uma boa noite, então, a todos que estão já conectados e a quem está conosco aqui no estúdio, a Regina e a Martinha. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Web Recordações. Boa noite para você, Paulo, e boa noite, Martinha. Muito bem-vinda aqui à Rádio Web Recordações. Todas as quintas-feiras é um prazer tê-la a bordo deste maravilhoso programa. Regina, boa noite, Paulo, meus amigos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos para essa noite, para este programa maravilhoso, que tenho certeza que vamos ser muito felizes. Muito bem. Assim seja. Como de praxe, antes de darmos pontapé inicial ao programa, fazemos sempre a tradicional... nossa prece inicial. Prece de abertura. Vamos a ela, então. Prece de abertura. Oração pela paz, São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Convidamos os ouvintes do programa Entre Dois Mundos a conhecerem a Sociedade Espírita A Caminho da Luz, localizada à Rua Abel Esteves de Aguiar, número 710, no centro da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, onde realizam-se palestras todas as quartas-feiras a partir das 19h45.
conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, ouvintes, pois bem, Martinha, Regina, dando início então propriamente ao programa, ao nosso tema, Princípios Básicos da Doutrina Espírita, vou passar então a palavra para a Regina, que vai fazer a introdução do tema. Vamos a ele. Toda doutrina, seja ela científica, filosófica ou religiosa, para ser considerada como tal, deve conter princípios norteadores dos seus ensinamentos. Desta forma, o Espiritismo, como uma doutrina, também possui seus princípios, os quais foram identificados por Kardec como pontos principais. Foi com base nesses pontos principais a serem estudados que Allan Kardec codificou a doutrina transmitida pelos espíritos superiores no século XIX. Pois muito bem. Estes princípios fundamentais são 7, não é isso? 7, Paulo, 7. Vamos lá. Se mesclam, mas são 7. Muito Hoje bem, falaremos. Vamos aí, então. Existência de Deus e sua obra, o primeiro. O segundo, existência e imortalidade da alma, ou reencarnação. O terceiro, evolução dos espíritos. O quarto, pluralidade das existências dos espíritos. 5, pluralidade dos mundos habitados. 6, comunicabilidade dos espíritos. E 7, moral dos espíritos superiores. Vamos então começar com o primeiro, não é, Regina? Existência de Deus e sua obra. Isso aí, Deus existe. É a origem e o fim de tudo. É o Criador, causa de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir e muito mais. Quais são, Martinha, as considerações a esse respeito? Regina, a existência de Deus é um dos pilares da doutrina espírita. Sem ele, todo o raciocínio filosófico, então, que Kardec veio nos apresentar, se desmantelaria completamente. Então, temos Cristo, Mestre Jesus, como a nossa referência, guia e modelo, mas Deus acima de tudo. E aí, Regina, que atributos Deus deve possuir, para que a ideia da sua existência e sua obra estejam coerentes com essa filosofia? É verdade. Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, discorre com muita propriedade, tudo isso. Mas agora, para este momento, é sobre a existência de Deus, então que Kardec e a pleiade de espíritos começam o Livro dos Espíritos, que juntos com o Espírito de Verdade entenderam a necessidade de nos falar primordialmente sobre isso, sobre Deus. Então, a primeira pergunta, questão foi: o que é Deus? Isso aí. Eu penso, Martinha, ser importante trazermos à luz o entendimento aos nossos ouvintes sobre o Espírito de Verdade. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, encontramos uma das mais belas mensagens do Espírito de Verdade. Aspas. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um ceifador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E também temos um outro relato, Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E diz o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esta mensagem também se encontra em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9. E no final, numa nota, Allan Kardec diz que ela foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi assinada
pelo Espírito Jesus de Nazaré. O codificador fala da elevação e das ideias constantes da mensagem, deixando a cada um a avaliação da autenticidade da autoria. O conteúdo da mensagem relevante é elevado e também se percebe pelas palavras utilizadas, como por exemplo, e disse: "Vinde a mim, todos vós que sofreis", que somente poderia ter sido ditada pelo Espírito que a assina. Há no meio espírita alguns posicionamentos que diferem em relação a quem seria o Espírito de verdade. Mas para mim, Martinha, para mim, Paulo, e eu acredito que para muitos espíritas, esse não seria o ponto principal, uma vez que todas as mensagens da codificação se originaram de espíritos superiores e o Espírito de verdade, através de suas comunicações, deixou claro ser um espírito superior. Regina, quando tu fala que não seria o ponto principal, concordo contigo, porque nós estamos estudando e cada obra que nós apreciamos, nós percebemos que os espíritos superiores, os espíritos que estão com uma moral elevada, que passaram para Kardec toda a codificação, são inteiramente confiáveis, então nós não buscamos nomes em nenhum momento. Ele cita porque foi importante, mas o que vale realmente é o teor e a grandiosidade da obra. Com certeza. Então, né, Regina, ainda falando aí de Deus, na concepção espírita, então, Deus possui os seguintes atributos: Deus, eternidade, imutabilidade, imaterialidade, unicidade, onipotência, justiça, bondade soberana. A existência de Deus e a sua obra, que nós sabemos que então Deus criou o universo e todos os seres animados, inanimados, materiais e imateriais. Sim. Não, isso nós sabemos e queremos muito que as pessoas, que os outros irmãos como nós também tenham essa fé, esta certeza. Buscando através então das leituras, dos estudos, das conversas edificantes. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou então para os espíritos sobre onde encontrar a existência de Deus. E eles respondem então que existe uma sentença óbvia igual à que aplicamos às nossas ciências, pois que não há efeito sem causa. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. Aqui um exemplo, nós somos obras da criação. Tem beleza e perfeição, a alma humana, o ser humano, né, na obra. O universo existe, logo tem uma causa. Então isso também para nós já está certo. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tenha uma causa e avançar imaginando que o nada pode fazer alguma coisa. Também é forte, né? É forte. O nada ou o caos, né? É o caos, né? É pela obra que se reconhece o autor, né, Martinha? Isso aí, é só olhar à volta e procurar este autor, né, Regina? O poder de inteligência se julga pelas obras também. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. E se nós pensarmos que quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. Exatamente. E quanto maior for o que opere, né, essa inteligência humana, tanto maior há de ser a causa. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que ele tem, né? É isso aí. Na Bíblia há muitas passagens falando a respeito da existência do Pai Criador. Porém, uma das mais importantes encontra-se na oração do Pai Nosso. Lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13,
onde Jesus nos ensina a orar, agradecendo e pedindo a Deus a luz para a nossa existência. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos na verdade espíritos filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por esse Pai, criado por Deus, inicialmente simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Kardec explica no Livro dos Espíritos que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, como o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de promoverem as suas necessidades. Pode dizer, Martinha. Regina, quando tu falaste ali, espíritos filhos de Deus, eu estava aqui pensando sobre essa parte que falamos e que sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. E a sabedoria providencial, então, das suas leis, que são as leis divinas que nós falamos, se revela nas mínimas coisas, se pararmos para pensar, como também nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da sua bondade. Por isso, sendo filhos deste Pai amoroso e bondoso, as oportunidades vão chegando até nós, sim, de várias maneiras. E a soberana bondade de nosso Pai implica na soberana justiça. Porque se Ele procede injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a um só das criaturas, das suas criaturas, já não seria soberanamente justo. E, em consequência, já não seria soberanamente bom. Eu fiz esse parênteses, sim, porque a perfeição divina, certo, está muito... Muito bem. Estamos, então, digamos, finalizando esse primeiro tópico, né? A existência de Deus e sua obra. E nós vamos passar aqui para a Martinha, que já está com a palavra, para falarmos da segunda, né? A existência e a imortalidade da alma, a reencarnação. Grande oportunidade, então, dessa soberana justiça. O espírito é o princípio inteligente do universo. Questão 23 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E também lá no Livro dos Médiuns, né, ouvintes e Regina, Paulo, na primeira parte, Kardec também cita que a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou de seu grosseiro invólucro visível ou corpo físico, deixam-lhe apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Há no homem um princípio inteligente a que se chama alma, ou espírito, independente da matéria e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. A doutrina espírita também nos ensina que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que materialmente viveram na Terra. Então aqui nós já começamos a entender que a matéria, o corpo físico, então é esse presente desse Deus generoso e bondoso para que nós, como espíritos, tenhamos essa matéria para nos locomover, para vivenciarmos as experiências, para trabalharmos, para evoluirmos nesse progresso senso-moral e a faculdade de pensar. É verdade. A bondade divina. O Espiritismo nos ensina que alma é um espírito encarnado e que o corpo físico é apenas o seu invólucro. Segundo essa visão, o ser humano é composto de 3 partes. Primeira parte imaterial, que é a alma ou o espírito encarnado. Segundo, a parte semimaterial ou, como conhecemos, o perispírito, que é o laço que une o espírito ao corpo. E terceiro, a parte material, que é o corpo físico. Pois é. Vou dar só mais uma complementada, informando que a alma ou o espírito encarnado, informando que o espírito possui sua individualidade antes de encarnar e a conserva
mesmo após a separação do corpo físico. Já o perispírito é uma espécie de envoltório semimaterial e conservado pelo espírito após a morte do corpo físico. E o corpo físico, como bem sabemos, é material e perecível. Trata-se apenas de um revestimento temporário utilizado pelo espírito, e que a morte do corpo físico restitui novamente ao espírito a liberdade. Como espíritos, nós já existimos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física, o que nos dá bastante alento, não é, Martinha? Bastante alento, Paulo, porque a vida continua. Ainda ontem, na sua palestra, no nosso centrinho, você se referiu a isso. As oportunidades vão e vêm e nós temos que... Eu falando então, replicando a minha fala, lembrarmos sempre que somos espíritos encarnados vivendo uma experiência material. Uhum. E quando encarnado, então, o espírito tem esta denominação, tem a denominação de alma. Isso. E ao desencarnar e voltar à vida espiritual, é denominado espírito. Ou seja, esta diferença de terminologia existe apenas para diferenciar um estado do outro. Exato. Nós, então, aqui estamos na condição de espíritos encarnados. Nós usamos a expressão espírito também, espírito encarnado, né? Mas, para o conhecimento geral... Para ficar mais simples, chamar de alma quando se está encarnado e espírito quando se está no mundo espiritual. Isso, bem colocado. Talvez lá a gente use um termo... Exato, né? Quando eu chegar lá, vamos descobrir. Né? E aí, né, meus amigos, os espíritos, eles são, portanto, toda a energia, ou o princípio inteligente que fez parte do corpo físico, então, de uma pessoa, enquanto encarnada. E que, ao desencarnar, retornou à espiritualidade. Então, nossa bem matéria, explicadinho, né? Bem explicadinho. Matéria importante, presente de Deus. Oportunidade para o espírito. Vivemos o nosso tempo aqui determinado e aí essa matéria fica, ela vai se extinguir junto a toda a natureza terrena e o nosso corpo vai fluir para uma outra esfera. Nosso espírito, perdão, muito bem, Regina, vai para aí um outro mundo, entre os mundos aí que nós falamos. Pois muito bem, ouvintes. Estamos encerrando então este primeiro bloco. Vamos fazer uma ligeira pausa, sempre com um pensamento feito aí pela Regina, citando Emmanuel, e voltamos para o terceiro ponto, né, do programa, que é a evolução dos espíritos. Vamos a eles. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Emmanuel. Pois bem, ouvintes, estamos de volta, dando continuidade ao programa, mas antes de entrarmos no terceiro ponto aqui, a evolução dos espíritos, princípio, aliás, a Martinha faz ainda mais um pequeno adendo sobre o item anterior, não é isso? Isso, Paulo, Regina, amigos ouvintes. Também a reencarnação é uma oportunidade que nós devemos sempre lembrar e agradecer a Deus. Porque quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante a nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Tipo, o homem de bem na sua evolução, no seu trabalho, né? E a reencarnação, desta forma, é a oportunidade que Deus nos oferece para repararmos, como é também a oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando e
oferecendo também essa condição de um passo largo, muitas vezes, na nossa evolução espiritual. É por isso que Deus é soberanamente justo e bom. Isso, Regina. Porque Ele nos dá essa oportunidade de evolução. De outra forma, não teríamos essa oportunidade sem a reencarnação. E também não compreenderíamos os acontecimentos, o que vivenciamos e o que as pessoas vivenciam, se não fosse esse presente. O amor de Deus é demonstrado, e uma das formas, a oportunidade da reencarnação que nos oferece. Vamos então aí para o terceiro princípio, passando a palavra para a Regina, que vai falar da evolução dos espíritos. Então, na questão 963 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos são iguais, ou existe entre eles uma hierarquia qualquer, obtendo a resposta, os espíritos disseram são de diferentes ordens, conforme o nível de evolução que tenham alcançado. Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher, através de suas próprias decisões, entre o bem ou o mal. Desse modo, ele tem a possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos, ou pode atrasar completamente seu desenvolvimento ao se desvirtuar do caminho do bem, né, Martinha? Então, né, Regina, falamos ali sobre a reencarnação e as oportunidades. E essa evolução, então, ela requer aprendizado, não tem saída. E o espírito só pode alcançar encarnando no mundo e desencarnando, tantas vezes quantas sejam necessárias, a fim de adquirir, então, mais conhecimento, que será através das múltiplas existências e das experiências que terá em cada oportunidade na vida. Né? E dotado dessa autonomia do livre-arbítrio, para que, na verdade, deixe de colocar nas mãos do Supremo todas as consequências que venham se abater sobre ele, porque, pela lei de causa e efeito, tudo depende do que fazemos. É como jogarmos um bumerangue. Nós atiramos e ele volta sempre. Se atirarmos numa boa direção, colheremos bons resultados. Ação e reação. Ação e reação, né? Pois é isso aí. Precisamos ter essa consciência de que temos um plano, como falamos no bloco anterior, um plano de vida, mas que nas escolhas que eu faço, nos acontecimentos da minha vida, essa programação, ela vai sofrendo algumas mudanças. Devido ao véu do esquecimento. O véu do esquecimento, e a minha ação terá uma reação. Né? A minha escolha, meu livre-arbítrio, me levará a uma consequência, como tu disse, positiva ou negativa. Então eu não posso responsabilizar Deus. Eu sei que Ele me deu a oportunidade da vida, mas eu tenho que começar a ter essa consciência expandida e procurar me tornar esse homem de bem para então compreendê-lo claramente. E acontece muito o oposto, né? Porque geralmente as pessoas dizem, Deus não está ouvindo minhas preces. Ele está ouvindo. Sempre está ao sinal ouvindo. de, principalmente nos momentos de dificuldade, né? As pessoas correm a Deus, se ajoelham, rezam, acendem uma vela, né? Fazem 1000 peripécias, né? Só que o que se percebe é que quando chega neste ponto de quase desespero, a pessoa não se dá conta que está colhendo aquilo que fez ou até o que deixou de fazer, porque recebeu do divino o livre-arbítrio, essa capacidade, né, ativa, pessoal, de fazer e acontecer da melhor maneira. Nesse sentido, o Espiritismo é bem produtivo, porque ele mostra os caminhos da virtude, né, das virtudes. E certamente quem estiver neste caminho virtuoso colherá bons resultados nesta existência e se preparando para melhorar, se preparando para a próxima. Nós somos semeadores. O Cristo nos disse. Então a semeadura é livre.
Mas a colheita vai ser feita de acordo com o que semeou, né? Você semeou. E isso então deixa a justiça divina, ela deixa muito claro para nós a responsabilidade. Ela dá os meios. Dá os meios. Dá todos os meios, né? Eu tenho que assumir a minha parte. Exato. Na obra. Nós também sabemos, considerando que Deus é soberanamente justo e bom, como falamos, e vamos ao longo do programa falar ainda diversas vezes, porque segundo o pensamento espírita, os espíritos diferem em poder, inteligência, conhecimento e moralidade. Né? Por quê? Não deveríamos ser todos iguaizinhos? Sim, mas não deveríamos. Sim, mas não. Sim, lá na frente, né, joguei Paulo? Uma casquinha de banana para ver se você deu uma pisada com a direita, mas na esquerda você já se equilibrou. Isso não, Paulo. Não. É justamente porque Deus é justo e bom, né, que Ele dá oportunidade para que todos os espíritos, né, segundo as suas obras, eles, através das atitudes boas ou más, eles tenham maior inteligência, maior conhecimento e maior moralidade. Meritocracia. Não é isso? Isso, porque o conhecimento eleva o homem à capacidade de rever, de se descobrir e de analisar de forma racional, lógica, né, sem se deixar moral, que é o que eles querem e dizem para nós que é a inteligência e a moral, né, o conhecimento, as asas, isso. Aquelas, né? E essa evolução então dos espíritos, nós também devemos lembrar que ela será progressiva. Né? Nós não damos saltos, a evolução não dá saltos. Ela está muito ligada mesmo à experiência, às lutas, às expiações, às provas. O espírito caminha em busca da própria iluminação, então, como falamos, da própria iluminação e aperfeiçoamento. Então, eu tenho que fazer a minha parte, eu é que vou dar o passo seguinte, ou eu estacionarei, mas depende realmente das minhas escolhas. E para alcançar esta evolução, então, mais uma vez, requer o aprendizado. O aprendizado é aquele que tu vai descobrindo através das leituras, né, dos estudos e também vivenciando, né, porque a vida é um grande aprendizado, uma grande escola. E o espírito só pode alcançar tudo isso através da encarnação, da reencarnação, quantas vezes forem necessárias. Porque para adquirir mais conhecimento, ele precisa então de mais oportunidades. Então aqui nós também podemos falar do amor novamente de Deus. Quando nós temos situações vivenciadas em família, entre amigos, onde com pesar nós sentimos a partida dos nossos amores, das pessoas que nós gostamos, assistimos em jornais, histórias, e muitas pessoas perguntam por quê? Tinha tanto para viver, tinha tanto para aprender, tinha tanto para construir. Nós já temos a alegria no nosso coração de entender que outras oportunidades serão dadas a esses irmãos. Não terminou. Não terminou. A morte não é o fim. A morte do corpo físico extinguiu-se naquele momento, mas aquele espírito, ele voltou para a sua pátria. Eu vou dizer que para o espírito, o jogo começa. Aparentemente o fim está muito longe, né? O fim é a perfeição, né? O estado de pureza pleno, né? Então estaremos em campo durante muitos jogos. Muitos jogos. Não é isso? E os espíritos passam por diferentes ordens de hierarquia espírita, né? Em sua trajetória a esta perfeição. A perfeição para que a gente se aproxime de Deus, de Jesus. Pois é. Nós temos aí basicamente 3 ordens, né? A primeira, que seriam os espíritos puros, né? Ou os que já chegaram à perfeição, ou que estão pendurando a chuteira do campo terreno, né? Já cumpriram sua etapa aqui. Temos o da segunda ordem, que são bons espíritos, mas são aqueles nos quais o desejo do bem é predominante ainda, mas eles ainda estão em evolução. E a terceira ordem, os imperfeitos, aqueles em que predomina ainda a ignorância,
certo desejo do mal, muitas ou algumas paixões maléficas e que acabam retardando esse progresso, não é, Martinha? Nós estamos aí nesta ordem, né, Paulo? Nós estamos na categoria dos espíritos imperfeitos. Imperfeitos, né? Mas com a atenuante de que já vemos a luz, que já vemos qual é a trajetória que deve ser seguida, não é? Isso. O planeta Terra, então, é essa escola maravilhosa e está oportunizando a todos nós conseguirmos dar um passinho e passar, então, expandindo esse conhecimento, seguir para um outro caminho. O que me faz lembrar da tua palestra ontem, quando você citou a caverna de Platão, não é isso? Sim. É como se nós, ou parcela da humanidade, vivêssemos numa caverna, vendo o mundo através de sombras e, de repente, um desses personagens da parábola sai para a luz e descobre um mundo completamente diferente, né? E que desmente todo aquele que ele vivenciou por gerações, vem sendo... Aquele que ele aprendeu a viver, aprendeu a viver e tradições e verdades que vinham se perpetuando através de gerações presos à caverna. Né? Era O Espiritismo, fazendo um paralelo, o Espiritismo é para muitas pessoas mais ou menos esse, né? O buraco da caverna em que a gente coloca o olho e vê o outro lado de lá, a luz, vê a realidade, vê quais são as possibilidades, né, e o que a gente pode vivenciar de maneira verdadeira, não mais através de sombras deformadas ou imagens enganosas. Preconceitos. Preconceitos. Também. Né? Aí, Paulo, nessa tua colocação, eu preciso me desvincular da zona de conforto também. Isso você falou também. Do comodismo, o medo de arriscar. E até o medo de se conhecer. Também. O medo de olhar para si próprio e ver que as suas verdades, que suas ações, seus valores não são o que você pensou até aí que fossem. Né? E o próprio medo de mudar, né? Porque às vezes as pessoas não querem mudar, não querem deixar de determinados vícios. Esse estado de conforto, né? Exato. Confortável. Para quê? Né? Às vezes e outra coisa, né? Não só isso, é porque muitas vezes os nossos valores estão arraigados, vem lá de laços ancestrais, né? Do trisavô, do bisavô, dos avós, dos pais, aquilo se perpetua, né? E você de repente se vê numa outra realidade que desmente, desqualifica muitas vezes ou contraria aquelas que você vivenciou até então. Então realmente as mudanças trazem dificuldades. Mas, se ninguém tem mais nada a falar ou quiser completar antes, nós fazemos uma pequena pausa e vamos para o quarto princípio, que seria o da pluralidade das existências dos espíritos. Alguém mais? Vamos então. Ok, passando então. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Pois bem, então, vamos prosseguindo, dando prosseguimento. A Regina vai, então, dar início ao quarto princípio da doutrina, né? Seria a pluralidade das existências dos espíritos. Isso aí, gente. Queridos ouvintes, queridos amigos aqui, o Paulo e a Martinha, no Livro dos Espíritos, questão 171, Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos:
O bom pai deixa sempre aberta a sua porta, sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são filhos de Deus todos os homens? E não é só entre os homens que se encontram os egoístas, os injustos e os que odeiam e os que castigam sem remorso? Deus não faz isso, né, Martinha? Pois é. Todos os espíritos, eles tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando então as provações da vida corporal. Martinha já falou sobre isso. E a justiça, né? Sua justiça, porém, justiça divina lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir nesta primeira ou em várias outras anteriores, né? Seria então esse daí o mote principal, né, que nos leva a entender a reencarnação, não é, Martinha? Isso aí, Paulo. Nós falamos que o espírito tem a oportunidade de viver inúmeras existências no mundo físico, adquirindo então essas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas principalmente moralmente, e aproximando-se cada vez mais do que estabelecem as leis de Deus. Mas, assim como o aluno pode repetir o ano escolar, por que então nós vamos trazer esse exemplo? Nós falamos já mais de uma vez dessa bondade, desse amor do nosso Pai, das oportunidades que Ele nos oferece constantemente, mas aí então nós estamos numa escola e nós reprovamos 1, 2, 3 vezes. O espírito que não aproveita bem, então, esta existência aqui na Terra, ele pode permanecer estacionário pelo tempo necessário, pelo tempo que ele quiser, porque então tu falaste anteriormente do livre-arbítrio. Só que aí assim, conhecendo mais sofrimento, acabando atrasando mais as suas oportunidades, sua evolução, e até que ele desperte para a necessidade de caminhar em direção ao progresso, ele vai ficar nesse redemoinho, nessas angústias, nessas dores, nesses sofrimentos. Aqui, claro, a gente tem que pensar que a luta terrena, ela é mesclada de tudo isso. Mas eu vou conseguir compreender a lei divina e conseguir evoluir quando eu não ficar preso a esses sentimentos nocivos e que não fazem eu ver a beleza e a grandiosidade da obra e ser feliz. Não podemos precisar quantas reencarnações já tivemos e quantas teremos pela frente também. Ou seja, não é porque nós estamos aqui falando e estamos estudando e dentro de uma casa espírita que nós estamos num nível elevado e podemos dizer que já não somos mais esses repetentes. Não. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que se aprimorar. É a velha máxima de que quanto mais estudamos, mais sabemos que nada sabemos. Que pouco sabemos. Ou seja, o ignorante pleno, completo, ele não se dá conta de que não sabe. Isso aí tem um cheiro de Sócrates. Ele não se dá conta que não sabe, por ser ignorante. Mas a partir do momento que você começa a procurar se esclarecer, se instruir, você começa a perceber o quanto você está longe de atingir uma plenitude, né, de conhecimentos, uma plenitude intelectual e por aí afora. Sim. É isso? É isso aí, Paulo, porque quando nós então sabemos que, como espíritos em evolução, já sabemos que somos espíritos em evolução constante, reencarnaremos quantas vezes sejam necessárias, então até alcançarmos. O grande lance é aqui, né? O espírito que não se dá conta disso e permanece estacionário, ele fica encarnando e reencarnando várias vidas, né? Enquanto que os que estudam, estão se instruindo e começam a perceber qual o caminho, vão abreviando essas etapas aqui na Terra e vão abreviando também, consequentemente, seus sofrimentos, né? Porque este de qualquer forma que a gente espiar, ele tem suas alegrias, mas tem suas expiações também. Lá na frente nós vamos falar ali dos espíritos soberanamente
bons ali, os espíritos elevados, né? Onde nós vamos poder então esclarecer isto que tu falaste dos planos de Deus, para que quanto mais rápido eu desenvolva as minhas virtudes, os meus valores, eu também tenho, né? Eu colho isso. Tem suas compensações. Tem suas compensações. Então nós precisamos nos desenvolver moralmente, exigindo para então nos tornarmos puros. Este pré-requisito. Se você tem, digamos, 11 anos da sua vida escolar para chegar às portas da universidade, você pode chegar em 11 anos, mas se você não se dedicar aos estudos, ao conhecimento, você pode levar 15, 17, 20 ou, inclusive, não chegar. Muito bem colocado. Esses exemplos assim da vida, do dia a dia e ilustrativos são bem melhor, nos deixam muito assimilados. Isso. É isso aí. Então a sabedoria de Deus é tanta que nos esquecemos do passado, não lembramos de nossas outras existências, porque se lembrássemos do mal que praticamos ou dos sofrimentos pelos quais passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem nós prejudicamos, teríamos infinitas dificuldades para viver em plenitude essa vida atual. Haveriam muitas pedras pelo caminho, e já não são poucas, né? Ocorre que frequentemente os inimigos do passado hoje são trazidos ao nosso convívio próximo, na condição de filhos, irmãos, pais, amigos, nos oferecendo a oportunidade do resgate, da reconciliação, do amparo mútuo. Esta é uma das razões da reencarnação. Mais uma das razões da reencarnação, né, Martinha? Mais uma. Nós falamos de tantas coisas até agora, mas esse resgate, essa reconciliação, né, esse amparo mútuo, não tem jeito de evoluir se não vivenciarmos e não passarmos pelos compromissos assumidos. Certamente, hoje estamos corrigindo erros praticados, né, Regina, Paulo, contra alguém, sofrendo as consequências de crimes praticados, ou sendo amparados também, porque o seio familiar, como tu falastes, é o maior lugar, o melhor lugar para viver, experimentar o amor, descobrir o amor, e também as maiores lutas e desafios estão no lar. Mas não é por acaso, então, sendo Deus justo e bom, Ele não me coloca num lar onde eu seria amparada, seria auxiliada, estarei vivenciando acontecimentos se não tiver uma razão e um motivo. E quando forte. você entende esta ideia de que estamos aqui para reparar erros cometidos outrora, e que muitas vezes nós voltamos a compor uma família em que ex-desafetos estão ali conosco, compondo como irmãos, pais, mães, sobrinhos, filhos. Quando nós nos damos conta que isso é possível, que isso possa estar acontecendo, e que além disso outras virtudes, como não julgar o próximo, você vai se dando conta disso e você vai amenizando as tuas críticas e você vai tentando deixar de se estressar com as pessoas. Eu e a Regina vivenciamos isso bastante de perto nesse um ano e pouco que estamos na doutrina. Verdade. Né? Com pessoas próximas, com amigos, com pessoas do dia a dia, inclusive com pessoas da família, onde a gente, e principalmente ela que tem a família mais próxima, hoje ela se há de maneira bem mais a gente tranquila, compreende, harmônica. né? A gente começa a compreender tudo. E a doutrina espírita nos traz para próximo desse amor de Deus, e esse amor que ele já existe em nós. O que esse amor faz é com que a gente seja como o Pai nesse sentido, comece a amar mais, a nos doarmos mais, a entendermos mais que o outro ali também é um ser humano em evolução, também está aprendendo. Então, quando a gente começa a juntar tudo isso,
É grande demais o que acontece. E em relações de família, onde muitas vezes as agressões são permitidas, porque você, no teu meio familiar, está muito seguro de que pode agredir o outro sem sofrer consequências danosas. Na rua, ou com pessoas estranhas, você não se permite tanta agressividade, tanta liberdade de fala, porque as consequências podem acontecer. Então, o que nós notamos é que quando há alguma divergência, principalmente com familiares, e que eles tendem a ter algum resquício de agressão, se você se cala, ou entende, ou concorda, e diz, não, você está certo, tal, e mostra uma atitude passiva, calma, você deixa de refletir aquele sentimento de agressão. Ele bate em você, você absorve, transforma aquele azedo em doce e devolve, ou em forma de silêncio, ou em forma de concordância, ou não agredindo, não mandando aquele azedo de volta. Então, e a pessoa nota que você mudou, e a pessoa começa a prestar atenção, o que está acontecendo. E as relações vão se harmonizando. Exato. Não tem conflito? Nenhum conflito, né? E quando Cristo veio pregar o seu amor, ele veio falar de amor, então. Exato. Ele queria isso, que nós nos amássemos uns aos outros. Então, quando tu fala isso, Regina e Paulo, tu também, o convívio familiar acaba acontecendo isso com todos nós, comigo também. Tu não tem mais vontade de discutir ou convencer ninguém. Não tem. Fica tranquilo, pra ti tá tudo certo, não tem problema. Tudo certo. A tua verdade, ela já está... Ela te tranquiliza e ao mesmo tempo, ela é perceptível pelo outro. Isso. Ela é perceptível. Então o outro deixa de lançar dardos num alvo que não sente, que não vai sentir. Né? Então, né, Paulo, a reencarnação desta forma, ela é uma oportunidade de reparação, de crescimento, de desenvolvimento do ser. E esse desenvolvimento é só com o intuito da nossa evolução mesmo espiritual, né? Dessa construção desse ser integral, como disse Divaldo Pereira Franco. Então, quando reencarnamos, trazemos esse plano de vida que falamos lá no início do programa, compromissos assumidos durante a espiritualidade, perante a espiritualidade. E perante nós também, né? Porque nós queríamos esta programação. Nós pedimos esta família, nós pedimos este lar. Nós pedimos isso, pedimos aquilo. E a bondade divina, mais uma vez, nos concede, nos permite, nos oferece. E junto vem os mentores espirituais. E talvez essa tranquilidade que a gente sinta seja... Existe lá o véu do esquecimento, mas existe uma proposta antes da encarnação. Quero me dar bem com o fulano. Sim. Aqui chegando a gente vai se haver com o fulano e de repente, em determinado momento, a doutrina nos auxilia a mudarmos a nossa relação, nosso grau de entrosamento com essa pessoa. E parece que há uma satisfação íntima, possivelmente. Quem sabe se essa satisfação íntima não é também uma confluência de sentimentos entre o plano em que estamos aqui e aquele do qual viemos, onde as intenções se cruzam e se harmonizam. Porque nós precisávamos desse apoio para poder despertar. Nós queríamos, mas chegando aqui, nós esquecemos. Aí fica os sentimentos ruins, a prática do mal. Nós queremos a reparação. E como nos faz mal, né? Esses sentimentos, assim, principalmente entre as pessoas mais próximas, né? Muito mal. Então, também uma observação importante é que, dependendo da nossa condição espiritual, nós poderemos sim ter a participação dessas escolhas. Nós podemos optar pelas provas, pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pelas facilidades, que irão nos proporcionar meios para o nosso desenvolvimento espiritual. Na doutrina, nós também sabemos, espírita, que existem algumas condições em que alguns irmãos não podem fazer esta escolha.
né? Existem as reencarnações que são compulsórias, como nós já sabemos, onde o irmão não está em condições de fazer essa escolha ou decidir, e ele vem então, né? Ainda assim ele vem para vivenciar tudo isso que nós falamos e outras. É a misericórdia de Deus, né? Isso, oportunizando. Por isso que diz aí, né? Que a reencarnação, né, é um mecanismo perfeito da justiça divina, né? Ela explica-nos por que existe tanta desigualdade no destino das criaturas na Terra, Martinha. Eu também, perfeita a tua fala, Regina, perfeita, porque o Kardec, lá na questão 535, ele também tem uma citação que Deus não, ele quer que nós sejamos co-criadores, porque Criador, Jesus, então, a sua pleiade, co-criadores do nosso Pai, e Ele quer que nós também, ao evoluirmos, ao falarmos e semearmos esse amor que tu falaste anteriormente, né, Regina? A fala do Paulo, dessa paz, a paz que o Cristo veio, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, esta paz. Porque quando nós não queremos mais discutir, que nós queremos só o que é bom, conversa boa, leituras boas, companhias boas, mas a gente vive o mundo é assim, com tudo que tem. Aí é a paz que nós encontramos. Então nós já começamos a entender que podemos co-criar através da fala, do pensamento, né, do olhar, do abraço carinhoso, das ações, o silêncio, o pensamento que emite, né, a gratidão, as intenções. É fantástico. É fantástico, né? Então, como a gente está dizendo aí, o espírito passa por muitas encarnações. A vida material é uma prova, como já dissemos, um aprendizado a que os espíritos devem se submeter várias e várias vezes até que hajam atingido a perfeição. Pelos mecanismos da reencarnação, verificamos que Deus não premia ninguém ou castiga. Pela misericórdia divina, somos nós os articuladores do próprio destino, por vezes necessitando de sofrimentos que promovam nossa melhora e crescimento pela lei da ação e reação. E, de novo, a lei da ação e da reação está sempre presente, não é, Martinha? Pois é, ali no Livro dos Espíritos, na introdução, item 6, consta que, abre aspas, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos, fecha aspas. E daqui a pouco, depois do nosso rápido intervalo, nós vamos entrar no quinto princípio. Quinto princípio, pluralidade dos mundos habitados. Vamos a ele então. Os novos tempos estão chegando, provenientes da mudança dentro de nós. Opa, entramos aqui com uma música fora do timing. Vamos voltar lá ao nosso intervalo. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Emmanuel. Pois é, vamos então aí dando sequência. Partimos agora para o antepenúltimo princípio, né? O quinto, a pluralidade dos mundos habitados, e eu passo a palavra para a Martinha. Então, Paulo, Regina e ouvintes, o Kardec lá no Livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 5,
Ele nos diz que reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é realmente consoladora e conforme as mais rigorosas leis da justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. É isso aí, Martinha. E na questão 55 do mesmo Livro dos Espíritos, consta que, se tivemos várias existências e ainda teremos outras, tanto na Terra quanto em outros mundos, isso significa que os globos que circulam no espaço também são habitados? Será mesmo verdade, Martinha? Sim, é verdade, Regina. Por isso, então, que a doutrina espírita é a que consegue nos explicar esta pluralidade e esses mundos habitados. A espécie humana, então, né, Regina, ela não é a única da Terra que habita o planeta, habita o planeta Terra, mas não é a única no universo. Isso aí. O homem da Terra está longe de ser como alguns supõem, né? O primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Não. Existem muitos orbes habitados. Plano físico, plano espiritual. Nem todas as encarnações, então, se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluirmos, então, poderemos renascer num planeta de ordem mais elevada. Então, os espíritos nos ensinam, através das obras da codificação, que todos os mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo. Então, cada orbe habitado, ele tem habitantes que são condizentes com a estrutura, com o meio, com o oxigênio, com o fluido, com a energia. Então, tudo isso está alinhado por uma força maior, por uma inteligência superior. E mesmo que a ciência, né, Regina, da Terra, não tenha essa comprovação dessas existências de vidas em outros planetas, absolutamente nada prova que não possam existir seres vivos com corpos apropriados em outros locais. A gente estuda lá no grupo dos estudos e aprende, né, Martinha, que inclusive você é uma das professoras, você e a Rosane, que a diferença me faltou a palavra, não é do fluido, também do fluido, né? A nossa ciência não consegue captar essa vida em outros planetas devido à vibração, devido ao fluido ser um fluido diferente do fluido terreno aqui, terrestre. Então, a ciência, quando vai em busca, ela não consegue descobrir, porque o corpo em outras orbes é diferenciado, né? É tudo diferente. Então, nós aqui, no nosso orgulho de acharmos que sabemos muito, né, pensamos, não, vamos lá e vamos encontrar seres iguais a nós, né, com as mesmas características. Olha, sobre sabermos, eu gosto muito de dizer que 50% a gente desconhece e os outros 50% a gente pensa que conhece. Verdade, Mister. Olha só, a caminhada é bem longa mesmo, né, Paulo? Existem mundos espirituais e materiais, então já sabemos, habitados. E Jesus também nos disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Aqui também abre oportunidade, né, para entendermos que essas moradas se fazem em outros mundos, outros planetas. O universo. A casa do Pai é o universo, exatamente. As diferentes moradas, então, como ele disse, as habitações são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, então, a esses espíritos, nós e outros tantos, que neles encarnam, moradas correspondentes, então, como tu dissestes, né, Regina, à sua evolução. Cada um vai estar, né,
neste lar que condiz com a sua condição, com a sua evolução. Os mundos são diferentes uns dos outros, então, como a Regina falou, o Paulo também. E aí, segundo o seu aspecto físico e moral dos habitantes que neles vivem. Há mundos inferiores ao do planeta Terra também. Nós temos também essa questão não só física, mas moralmente. Os mundos vão se... Eles são... Aqui caberia quase um outro programa, se nós formos falarmos, tratarmos de cada mundo, né? Grosso tem modo, os mundos primitivos, o mundo de prova e expiação. Os mundos e a humanidade é toda, entre aspas, material. Apenas entendendo que essa materialidade, com a evolução, vai ficando cada vez mais sutil, mais etérea. Isso mesmo. É isso? Por isso que então, Paulo, como existem planetas na mesma condição que o nosso, outros que são superiores ao da Terra. Então, como tu falaste. É que o homem pensa que com seus atrasados telescópios pode enxergar a vida em outros mundos. Mas a vida é muito mais adiantada do que nossa pobre ciência imagina, Martinha. Então, ao mesmo tempo que os seres progridem moralmente, né, Regina? Os mundos que eles habitam também vão nesse mesmo caminho dessa evolução. E nós, então, temos que saber que seres vivos estejam aqui ou lá em outro planeta, em outro orbe, encarnados, então, ou desencarnados. Sim. Nós estamos nesse vasto universo pela bondade de Deus. E porque Deus não faz coisa alguma inútil, né? Nada se perde. Exato. Tudo é aproveitado. Com isso, a doutrina espírita põe fim às penas eternas, incoerentes com a bondade e misericórdia suprema do Pai. Pois se nós, seres imperfeitos, sabemos perdoar e dar novas oportunidades aos nossos filhos, muito mais o fará Deus. Ao invés de jogar eternamente no inferno quem errou, dá novas oportunidades de vida, onde se colherá o que se plantou, aprendendo o melhor caminho a seguir. Muito bem. Eu vou então passar agora a nossa penúltimo princípio, né, que será o da comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos desencarnados são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Considerando que os espíritos interagem conosco de alguma maneira, em sua opinião, Martinha, que tipo de comunicações nós podemos esperar dos espíritos? Então, os espíritos agem sobre nós. Mas, Paulo, essa ação ela é quase que restrita ao pensamento. Então, a força do pensamento. O pensamento é matéria, nós estudamos. Porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Para isso, eles precisam de pessoas que lhe ofereçam recursos, então, recursos especiais, melhor dizendo. E essas pessoas, então, são chamadas de médiuns. Porque Kardec, então, nos diz, né, no livro dos médiuns, que todos nós somos médiuns. Isso, pode complementar. Pode continuar. Esse assunto dá pano para manga. Dá pano para manga. Vamos ser aqui bem sucinta. Mas cada um a um grau diferente. Uns mais, outros menos. E essa mediunidade pode se dar através de intuição, pensamentos, sensações. E aí tem esse ser, essa pessoa, o médium, que tem essa facilidade de comunicação. Pelo médium, o espírito então desencarnado pode comunicar-se, se puder e também se quiser. Essa comunicação depende do tipo de mediunidade ou de faculdade, então, como eu relatei. E pode ser pela fala, pela psicofonia, então, e pela escrita, que é a psicografia. Mas também temos que lembrar, né, amigos, que toda e qualquer comunicação não deve, de forma alguma, ser aceita cegamente. Aliás, nada na doutrina kardeciana deve ser aceita cegamente. A razão tem que estar sempre norteando a busca e o entendimento. E precisa também, né, Paulo,
ser encarada com reserva, examinada, tendo sempre, Regina, o devido cuidado para não sermos vítimas de espíritos enganadores. Outro assunto para um programa. Exato. Ou a empáfia do médium, né? O melindre do médium, e por aí nós vamos. Isso vai para outro programa. Muitos outros. Vamos para outro programa. Meus amigos, é preciso então ficarmos alerta contra as mistificações e contra os falsos médiuns. Isso está nas obras de Kardec e nós já estamos muito cientes disso, então é importante falarmos que muitos tentam iludir o público menos avisado, em troca de vantagens materiais também. Por isso é importante que antes de ouvir uma comunicação, a pessoa se esclareça a respeito do espiritismo. Procure uma casa séria, procure um estudo, antes de sair, né, por aí se dizendo médium ou querendo usar esse dom, essa oportunidade. Para começar, no espiritismo não se paga por isso, né, Martinha? Já é a primeira grande diferença, né? No Livro dos Espíritos, na introdução, item 6, consta: os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos, maus porque ainda não aprenderam, não evoluíram, né? Um dia evoluirão, né? Mas eles nos impelem para o mal. Para eles é um prazer ver-nos sucumbir e nos identificarmos com eles. Esse intercâmbio entre os dois mundos, a comunicabilidade ou mediunidade, revelou ao homem a existência do mundo espiritual, de onde todos procedemos e para onde, após o fenômeno morte, todos retornaremos. A obra de Kardec começou com as manifestações. O nosso primeiro programa, depois o segundo, as obras de Kardec. Mas o exercício, então, da mediunidade revela as comunicações entre encarnados e desencarnados. Foi aqui, na obra de Kardec, que a codificação deu início, essas revelações. Mas tal faculdade é a porta por meio da qual se revela a imortalidade. Precisávamos ter essa descoberta desta forma, os fenômenos na época. E também deixando evidente essa imortalidade, embora ocorra o desgaste do corpo físico, um ente meramente transitório. A mediunidade é importante, é necessária. Kardec mostrou para nós, então, o mundo espiritual, através da sua codificação. Mas, como tu disseste, né, Regina, é muito importante nós termos essa consciência, essa certeza de que tipo de comunicação, de que tipo de irmãos, de espíritos estão, então, fazendo esse intercâmbio. E existem algumas casas que estão até mesmo oferecendo psicografias relativas até à vida de animais que partiram, o que em nada procede com os princípios da doutrina espírita, né, Martinha? Pois é, eu vejo hoje, Lady Regina, ou Regina, que você está tendo inspirações, né? Sim, muitas. Muito bom. É uma participação excelente, Regina. Mais alguma coisa? Ou passamos então ao sétimo e último dos princípios fundamentais? Todo mundo de acordo, pelo que eu vejo, vamos então falar da moral dos espíritos superiores, que está lá no Livro dos Espíritos, também na introdução, no item 6, que a moral dos espíritos superiores é baseado na moral do Cristo. Vamos lá, Martinha, seus comentários. Começamos o programa falando de Deus. Ali tivemos uma mescla de Mestre Jesus, falamos do amor, e agora então sim, a moral, a base moral do Cristo é o amor. E a moral dos espíritos superiores, então, é baseada na moral do Cristo. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isso é, fazer o bem e não fazer o mal. Essa é a regra áurea do Cristo. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica. Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E tem mais um detalhe ainda, indo um pouquinho mais fundo, fazer o bem e não fazer o mal. Não fazer o mal já está de bom tamanho, mas simplesmente não fazer o mal e deixar de fazer o bem é também quase que um pecado da omissão, vamos dizer.
Temos que trabalhar. Os bons espíritos, eles nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e com resignação. Cada um de nós deve tornar-se útil segundo os talentos e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Como falamos também durante o programa sobre os co-criadores, é isso que o Pai quer de nós. Exatamente. Que nós tenhamos essas conexões saudáveis, prósperas, né, que edificam, que amparam e que me esclarecem, e que eu possa então, a partir daí, usar esses talentos de forma positiva, não me isentando da minha responsabilidade, trabalhando, e não também achando que eu não fazendo nada estou contribuindo. Não fazendo nada. Eu alguém não faço diz, mal. mas eu não faço mal a ninguém. Tudo bem, mas faz bem a alguém? Também não. Então, tenho a obrigação de trabalhar, de ser movimento, energia. Energia é movimento. ok. Eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente volta para as considerações finais. Ok. Ok? Ok. Vamos lá então, Ela. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Pois é, Martinha, eu vim aqui, comentávamos aqui, né, que a Regina anda recebendo umas mensagens muito interessantes, né? De repente, aqui do nosso texto brota informações muito interessantes. Estudiosa, né? A intuição brota, né? A Sim, intuição dele. Mas dedicação. Vamos partir então Amor para ao nossas trabalho. considerações finais. Isso mesmo, amor ao trabalho. Eu vou dizer que o Espiritismo tem princípios que, por se fundarem nas leis da natureza e não em abstrações metafísicas, tendem a tornar-se, e um dia certamente serão, os princípios universais de toda a humanidade neste planeta. A unidade doutrinária do Espiritismo reside na observância dos seus princípios. Caso qualquer um deles deixe de ser observado, essa base filosófica, científica ou religiosa acaba ficando incompleta. Entretanto, a doutrina espírita não é dogmática nem fechada. Admite indagações diversas em harmonia com o velho conselho de Paulo de Tarso, o apóstolo de Cristo, quando nos diz que devemos ler tudo e escolher o melhor. No livro A Gênese, capítulo 1, item 55, está escrito, este livro, escrito por Kardec, está escrito que o Espiritismo é uma doutrina progressista, pois que caminha de mãos dadas com o progresso. O Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de qualquer ponto, ele se modificaria nesse ponto. Por isso ele não é dogmático. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ainda falando das obras de Kardec, obras póstumas, lá no capítulo 18, no item 15, ele nos diz que quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e ele desvenda os horizontes do infinito. Certamente. A doutrina espírita, então, meus amigos, ela nos leva, nos inicia nos mistérios do mundo invisível. Mostra a cada um de nós o seu verdadeiro papel na criação. Papel perpetuamente ativo. Falamos sobre trabalhar. Isso. Tanto no estado espiritual como no estado corporal. Aqui, encarnados, nós trabalhamos e lutamos e nos desenvolvemos. Na pátria espiritual é a mesma coisa. Temos que também seguir os mesmos ditames, as mesmas regras do nosso Pai. As regras valem aqui e lá. O universo, isso mesmo, Paulo. O homem já não caminha mais às cegas, meus amigos? Sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra.
O futuro se lhe revela em sua realidade, despojando dos prejuízos da ignorância e da superstição. Leon Denis, faço aqui um parênteses, que é fantástico. Fantástico. Maravilhoso. E Depois da Morte, um livro maravilhoso. E que vem falar sobre essas indagações. Teremos chance de citar Denis aqui e falar de suas obras e seus conceitos. E para finalizar, então, que com fé em Deus, confiança no amor do Cristo e que possamos nos entregar ao trabalho de renovação espiritual. Com ânimo, com vontade, com perseverança, para então alcançarmos forças espirituais necessárias, meus amigos, para superar as montanhas de dificuldades que surgem no nosso caminho. Iluminados então por essa verdade que é do Cristo, que é do Pai, e praticando esse amor que nós falamos, que é essa lei áurea, que é o amor da fraternidade, universal, seremos instrumentos divinos, poderemos trabalhar então muito mais do que nós pensamos que somos capazes. E então, comparando nós vamos poder cooperar com essa obra magnífica, que somos nós e o nosso planeta e o nosso universo, através de uma elevação moral. E cooperarmos com Jesus e com o nosso Pai Maior, né? Com Isso Deus. aí, minha amiga, assim seja. Muito bem. Eu imagino que já tenhamos dado nossa contribuição com nossas considerações finais. Vamos fazer uma pausa para ouvir uma música, Martinha? Vamos, Inclusive Paulo. é uma música que você traz de uma conhecida, uma amiga tua de Gramado, não é? A Astrid Godoy. Astrid Godoy. Esteve na Casa Espírita, na Sociedade Espírita Caminho da Luz aqui de Praia Grande. Ela e o pai, fantásticos palestrantes, artista ela. Participou de um concurso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e foi escolhida para a abertura. Então vamos lá ouvir então a Astrid Godoy com O Sol do Novo Tempo e voltamos para mais um bloco. Os novos tempos estão chegando, provenientes da mudança dentro de nós. O compromisso bate à nossa porta. Basta dar ouvidos àquela voz que vem de dentro do peito, onde o Evangelho do Cristo nasce. No horizonte a cada amanhecer, com o sol que existe em nós. É preciso deixar crescer a mudança dentro do coração, sonhar, construir e viver um mundo de regeneração. Os novos tempos estão chegando, tempos de caridade e renascimento. Já é hora de trabalharmos em conjunto. Basta cultivar o sentimento que vem de dentro do peito, onde o
Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Sabe, eu costumava deixar muitas coisas para amanhã. Resolvi lhe dizer, hoje, o quanto você é importante para mim. Porque, quando acordei pela manhã, uma pergunta ressoava na acústica de minha alma. E se não houver amanhã? Então, hoje eu quero me deter um pouco mais ao seu lado, ouvir suas ideias com mais atenção, observar seus gestos mais singelos, decorar o tom da sua voz, seu jeito de andar, de correr, de abraçar. Porque, se não houver amanhã, eu quero saber qual é a sua comida preferida, a música de que você mais gosta, a sua cor predileta. Hoje eu vou observar seu olhar, descobrir seus desejos, seus anseios, seus sonhos mais secretos e tentar realizá-los. Porque, se não houver amanhã, eu quero ter gravados em minha retina o seu sorriso, seu jeito de ser, suas manias. Hoje eu quero fazer uma prece ao seu lado, descobrir com você essa magia que lhe traz tanta serenidade. Quero subir aos céus com você pelos fios invisíveis da oração. Hoje eu vou me sentar com você na relva macia, ouvir a melodia dos pássaros e sentir a brisa acariciando meu rosto, colado ao seu, em silêncio e sem pressa. Hoje eu vou lhe pedir, por favor, agradecer, me desculpar, pedir perdão se for necessário. Sabe, eu sempre deixei todas as coisas para amanhã, mas o amanhã é apenas uma promessa. O hoje é presente. Assim, se não houver amanhã, eu quero descobrir hoje qual é a flor de que você mais gosta e lhe ofertar um belo ramalhete. Quero conhecer seus receios, lhe aconchegar em meus braços e lhe transmitir confiança. Hoje, quando você for se afastar de mim, vou segurar suas mãos e pedir para que fique um pouco mais ao meu lado. Sabe, eu sempre costumo deixar as palavras gentis para dizer amanhã, carinhos para fazer amanhã, muita atenção para prestar amanhã, mas o amanhã talvez não nos encontre juntos. Eu sei que muitas pessoas sofrem quando um ser amado embarca no trem da vida e parte, sem que tenham chance de dizer o que sentem. E sei também que isso é motivo de muito remorso e sofrimento. Por isso, eu quero deixar nada para amanhã. Pois, se o amanhã chegar e não nos encontrar juntos, você saberá tudo o que sinto por você e saberei também o que você sente por mim. Nada ficará pendente. Quero registrar na minha alma cada gesto seu. Quero gravar em meu ser para sempre o seu sorriso, pois, se a vida nos levar por caminhos diferentes, eu terei você comigo, mesmo estando temporariamente separados. Sabe, eu não sei se o amanhã chegará para nós, mas sei que hoje, eu posso dizer a você o quanto você é importante para mim. Seja você meu filho, minha filha, meu esposo ou esposa, um amigo talvez. Você vai saber hoje o quanto é importante para mim, porque se não houver amanhã, pense nisso. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas poderão estar diferentes.
Hoje significa o seu momento de agir, semear, investir suas possibilidades afetivas em favor daqueles que convivem com você. Hoje é o melhor período do tempo na direção do tempo sem fim. Pois bem, ouvintes, estamos aí 21 horas, 1 minuto 40 segundos. Agradecemos a todos que estiveram conosco até este momento, participando, ouvindo e, como nós, aprendendo, não é, Martinha? E esperamos contar com a presença de todos mais uma vez na próxima quinta-feira com mais um tema palpitante, não é isso? Deixo então meu grande abraço a todos e passo a palavra para Martinha agora fazer suas despedidas. Paulo, Regina, agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui. Agradeço aos amigos, ouvintes, ao Mestre Jesus por a oportunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Eu despeço também dos ouvintes, agradecendo, pedindo um pouco de desculpas por termos passado daqui do horário entre os dois mundos. Essa desculpa vai entre os dois mundos, tá, Martinha? Sim. E contamos com a ajuda de todos, né, para o próximo programa. Entrem no nosso canal lá do YouTube, né, e se inscrevam, curtam e compartilhem. Ajudem lá o canal da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Grande abraço e uma excelente semana a todos. Até quinta-feira que vem. Muito bem. Como não podia deixar de ser, fazemos a abertura do programa com uma prece e terminamos com uma igualmente. Vamos a ela, grande abraço e até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite. Agradecemos então, meus amigos, a nosso Deus, ao nosso Jesus, pelo seu amor misericordioso para com todos nós. Agradecemos o exemplo de Jesus, o exemplo de amor, de caridade, de fraternidade. Agradecemos aos irmãos do plano superior espiritual que aqui estiveram conosco, nos orientando durante esta programação. E também agradecemos a todos os mentores que aqui estiveram, os nossos mentores, os mentores das nossas irmãs que aqui confraternizaram conosco para estudarmos sobre o Espiritismo e levarmos adiante essa congregação de amor, de caridade, de paz, para que todos nós, seres espirituais, possamos um dia estar mais perto de Ti, meu Pai. Agradecemos mais uma vez e encerramos. Que assim seja.